Olá, meu nome é Erika Azevedo, essa é a série Vencendo os 6 Vilões da Procrastinação e hoje nós vamos falar do vilão de número 4, que na verdade é um combo de 3 fatores: medo do incerto, ansiedade e baixa autoconfiança. Essas 3 características, esses 3 fatores normalmente estão relacionados e nos levam a procrastinar. O medo e a ansiedade, eles são características neurobiológicas que nos servem para proteger a gente do perigo. Então, todas as vezes que a gente está diante de uma situação que potencialmente é perigosa, a gente fica com medo e a ansiedade nos leva a nos preparar para uma ação, que pode ser lutar contra esse perigo, né, para sobreviver, ou fugir desse perigo também para sobreviver. Então são respostas inatas, características inatas, ou seja, que vêm com a gente desde que a gente nasce. E são boas características, não são ruins. Por quê? Porque elas servem para nos proteger do perigo. Mas elas podem se tornar ruins, sim. E quando que elas se tornam ruins? Quando a gente usa algumas dessas situações que a gente já passou pela vida de perigo e a gente generaliza para todas as outras. Se um dia uma coisa deu errado, então todas as vezes que eu for fazer aquilo vai dar errado de novo. Isso é o que a gente chama de generalização. E essa generalização é ruim, porque não é porque um dia um cachorro te mordeu que todos os outros cachorros da rua vão te morder, né? Mas quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente pode fazer essa generalização. Não, se um cachorro me mordeu um dia, então todas as vezes que eu cruzar um cachorro eu tenho que ter medo e todos os cachorros vão me morder. Esse foi só um exemplo para vocês entenderem como funciona a generalização. E aí, a partir dessa generalização, a gente fica imobilizado. Por quê? Porque se o meu amigo me chamar para ir na casa dele e na casa dele tiver cachorro, eu não vou. Porque se no meu emprego tiver uma situação que eu considere perigosa, eu não vou. E aí então você fica imobilizado pelo medo. E eu já disse que o medo e a ansiedade, eles devem nos preparar para a ação e não para nos imobilizar. Então, todas as vezes que o medo alerta que tem uma situação de perigo, o comportamento funcional é olhar aquilo ali e dizer, tá, então o que eu tenho que fazer sobre isso? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir. Só que se a gente deixa se levar, tomar conta por esse medo e generalizar esse medo, generalizar essa ansiedade, a gente se imobiliza. A gente nem luta e nem foge. A gente simplesmente não faz nada. E é assim que acontece, por exemplo, no seu dia a dia para você procrastinar. Quando você olha para uma situação e você não sabe qual é o resultado disso, você tem uma tarefa para fazer, mas você não sabe se vai dar certo o resultado, se você usar essa generalização do tipo, antes eu tive uma tarefa para fazer, eu não sabia como que era, eu não sabia o resultado, eu fiz e não deu muito certo. E você tende a generalizar, você vai tender a não fazer novamente. Porque da outra vez eu tinha uma coisa incerta para fazer e eu fiz e não deu certo, então pode não dar certo agora novamente. Tá? Então você tenta controlar o futuro. A ansiedade, ela é um excesso de futuro. Você usa uma situação agora, você olha para aquela tarefa, para aquela meta e você fica focado lá no futuro. Será que eu vou conseguir essa meta? Será que se eu fizer tudo isso vai dar certo mesmo, né? Então você fica muito com foco no futuro e nos resultados. Tá? Mas isso é muito disfuncional, porque enquanto você está com foco no futuro e nos resultados, você deixa de fazer o que você tem que fazer para chegar lá. Você fica imobilizado, pensando muito se eu tenho certeza. Se eu não tenho certeza que vai dar certo, então eu não sei se eu vou fazer. Eu tenho certeza que eu vou passar no concurso público. Eu tenho certeza que se eu limpar a minha casa vai ficar tão organizado quanto eu gostaria. Então, se você não tem certeza do resultado de uma ação, você pode começar a usar essa incerteza, essa ansiedade sobre o futuro que você não tem como controlar, como um fator de procrastinar. Se eu não tenho certeza, se eu não posso controlar o resultado disso, então eu não faço, né? Então, você fica com foco lá no futuro e com foco no resultado. E aí, na verdade, isso é disfuncional e o que nós deveríamos fazer é focar
no presente e no processo, porque o futuro ele só vai acontecer a partir do presente. Então, se você quer bons resultados no futuro, você precisa se preparar no presente para esses bons resultados. Ao invés de você ficar parado, sentado, pensando em se você tem certeza, se o resultado vai ser bom ou não, né? Se eu preciso ter certeza para eu ir, eu preciso ter certeza de que vai dar certo eu morar em outra cidade para aceitar esse emprego. Ao invés de você ficar focado nessa certeza, se você se foca no presente e no processo, você com certeza criará aquele futuro que você está buscando. Né? Você terá oportunidades de hoje construir aquilo que você precisa construir para que o futuro seja aquele que você espera. E onde entra a baixa autoconfiança nessa história? A autoconfiança é a capacidade que você tem de acreditar naquilo que você pode fazer. Ou seja, é o quanto você acredita nas suas capacidades. É o quanto você acredita naquilo que você pode fazer. Pessoas que têm baixa autoconfiança, ou seja, acreditam pouco em si mesmas, acreditam pouco em suas capacidades, são pessoas que tendem a ter um medo mais elevado e uma ansiedade mais elevada. Por quê? Porque se você não acredita tanto nas suas capacidades, se você não acredita tanto em você, você pode entrar então nesse ciclo de ficar tentando controlar excessivamente o futuro para você ter certeza de se aquilo vai ser bom ou não para você. Então você não se foca no presente e no processo. Então hoje a Fernanda vai ensinar para vocês como se focar no presente e no processo, porque é isso que a gente precisa para vencer o medo e para vencer a ansiedade. Enquanto a gente estiver focado no futuro e nos resultados, a gente fica imobilizado, porque a gente não tem mesmo certeza, a gente não tem mesmo como controlar o futuro, né? Então, se a gente ficar focado só nisso, a gente se imobiliza, a gente fica parado, a gente procrastina tudo, a gente não faz nada. Então, uma boa ferramenta para não procrastinar é focar no presente e focar no processo. O que eu preciso fazer hoje para chegar nesse futuro? O que está nas minhas mãos? Qual é o poder que eu tenho? Quais são as ações que eu preciso fazer aqui no presente para construir esse futuro que eu quero ter? Né? Então, eu foco no presente e no processo. Isso vai se dar através de meditação, isso vai se dar através de planejamento, isso vai se dar através de outras situações que a Fernanda vai ensinar para vocês. Se você acha que você tem uma baixa autoconfiança de uma maneira que te atrapalha em tudo na vida, também é legal que você procure ajuda profissional. Também é legal que você procure, por exemplo, uma terapia para que você resolva isso de uma maneira mais profunda. Mas os exercícios de hoje já vão começar a te ajudar a mexer com isso, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Olá, eu sou a Fernanda, criadora do Mindful Planning, e hoje eu tô aqui pra vocês sem maquiagem, no meio do caos que tá minha vida agora, para passar pra vocês o exercício de hoje e dizer o que eu faço para focar no presente e no processo, como a Erika nos ensinou, né, que ajuda a combater, a diminuir a ansiedade, o medo da incerteza. E qual foi a outra coisa, meu Deus? E a autoconfiança. Então, eu uso o planejamento para me manter no presente e me manter focada no processo. E tem algumas coisas que eu gosto de fazer para poder focar mais ainda no processo, no presente, enquanto eu planejo. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer muito é usar um planner de papel. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo algumas fotos de como é que fica meu planejamento semanal e o que eu faço, né? Como é que eu faço esse planejamento. Mas tem outras coisas que vocês também podem explorar, além de usar um planner de papel. Papel porque, gente, é provado que quando a gente está escrevendo mesmo no papel, a gente fixa melhor, a gente foca mais no que a gente está fazendo naquele momento. Então, é uma maneira de você focar no presente enquanto você planeja. Inclusive, é isso que o nome Mindful Planning significa. Outra coisa que me ajuda a focar no processo é unir esse momento de planejar com coisas que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, eu adoro papelaria, adoro
caneta colorida, tem uma caixa cheia de adesivo. Adoro essas coisas. Então, eu uso isso na hora do planejamento. Daqui a pouco eu vou mostrar como que eu faço. Mas eu gosto de decorar o planner, sabe? Não tem, assim, muito segredo. Eu gosto de colocar adesivo, fazer desenho, botar caneta colorida de vez em quando. Porque isso me ajuda, quando eu tenho tempo. Porque isso me ajuda a focar naquele momento de planejar e me divertir com aquilo, sabe? Manter o hábito, a prática. Outra coisa legal é, por exemplo, criar rituais para essa hora do seu planejamento. Então, por exemplo, eu gosto de planejar minha semana no fim de semana, no sábado ou domingo. Então, você pode ir para um lugar que você adora para fazer isso. Você pode usar, por exemplo, tenho aqui vela, incenso, música, sabe? Você pode engajar os seus 5 sentidos nesse momento. Isso tudo vai te ajudar a focar naquele momento do planejamento que em si vai ajudar a focar no momento em cada dia. Eita, ficou confuso isso. Tem um vídeo lá no canal, né, que explica melhor como é que ter um planner, como é que usar um planner ajuda a gente a aumentar o nosso autoconhecimento, né, aumentar a autoconfiança e diminuir a nossa ansiedade. Mas resumindo para vocês, quando a gente tem um planejamento, quando a gente planeja a nossa semana e sabe qual é a meta que a gente tem que cumprir naquele dia, em outras palavras, a gente sabe com o que a gente precisa se preocupar naquele dia. Mas mais importante do que isso a gente sabe com o que a gente não precisa se preocupar. Então, em vez de ficar, ai meu Deus do céu, pensando, se preocupando com tudo que você tem que fazer e ficando ansiosa, isso vai lhe ajudar a procrastinar e vai virar uma bola de neve, você sabe exatamente, bom, hoje eu vou focar nisso e nisso aí. Então, esquece o resto e foca naquelas prioridades. Isso ajuda muito a diminuir a ansiedade. E também ajuda que você sabe, já que você tem um planejamento, você já sabe que vai dar tempo, que você vai fazer aquelas outras coisas. Vai ter um dia para fazer cada coisa, então você não precisa ficar se preocupando antes da hora. O planner também ajuda a aumentar o nosso autoconhecimento, né? Melhora o nosso autoconhecimento, porque a gente tem um registro ali e a gente começa a perceber. Se a gente olhar para as nossas semanas passadas, a gente começa a perceber nossos horários, nosso ritmo, como é que funciona a nossa produtividade, quais são os nossos dias e horários mais produtivos, menos produtivos. Às vezes a gente consegue relacionar até com o nosso ciclo menstrual, por exemplo. Então, qual é o período do mês, de acordo com o meu ciclo, que eu sou mais produtiva, menos produtiva. Isso também é muito legal. E por último, ter um planner ajuda você a manter sua autoconfiança, porque mesmo naqueles dias que a gente está se sentindo horrível, improdutiva, sem conseguir fazer nada, o cocô do cavalo do bandido, que a gente está largada, sabe, se culpando por estar procrastinando ou por não ter feito o que tinha que fazer, sempre tem esses dias. Por mais planejada que a gente seja, sempre vai ter um dia que a gente não vai conseguir produzir. O que acontece quando você tem um planner? Você pode abrir aquele planner e olhar quanto você já fez na semana anterior. Também tem a parte da avaliação mensal, que alguns planners têm, né? Para ajudar você a avaliar como foi seu mês e listar as coisas que você conseguiu alcançar. Eu sempre me surpreendo quando eu faço essa avaliação, porque mesmo nos meses que eu tô me sentindo super improdutiva, quando eu vou, paro para olhar e falo, não, eu consegui fazer bastante coisa, eu consegui produzir bastante coisa. Então isso aumenta a sua autoconfiança também. E o exercício das próximas 2 semanas vai ser você justamente planejar a sua semana. Você vai planejar a próxima semana e a semana depois dessa, antes do próximo vídeo. Então, a segunda parte desse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar pra vocês com um vídeo que eu montei no PowerPoint, para mostrar como que eu faço a organização da minha semana, ensinando o meu método, e aí vocês podem se inspirar nesse método, tentar fazer o planejamento de vocês assim, e depois adaptar as coisas que se encaixam melhor na sua rotina, na sua personalidade. Já peço desculpas de antemão, porque o áudio, eu já gravei a segunda parte do vídeo, e o áudio não ficou muito bom, porque eu tive que gravar o áudio no computador enquanto eu fazia o vídeo dos slides. Então vamos lá para a segunda parte do vídeo, vou explicar para vocês como fazer esse planejamento semanal. Quem me acompanha lá no Instagram já com certeza deve ter visto as fotos que eu adoro postar sobre o planner semanal quando eu termino de decorar, né? Então, com certeza vocês já viram essas fotos. Aí é o planner semanal depois que a semana termina, né? E a decoração que eu gosto de fazer, que daqui a pouco eu vou explicar por que que eu faço também.
Então, hoje eu vou explicar para vocês exatamente como planejar a semana usando um planner semanal. Um planner com a visão semanal como este, que é o planner que vocês podem baixar lá no site, que eu vou botar o link aqui para vocês. Vocês podem baixar esse planner lá no site da Mindful Planning e aí vocês só fazem imprimir, só precisa imprimir as páginas, tá? Para esse exercício que eu vou explicar, vocês podem imprimir só as páginas semanais mesmo. 2 páginas tá bom. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você tem esse planner com a visão semanal é você anotar todas as atividades que vier à sua cabeça que você precisa fazer naquela semana. Então, aí eu coloquei essas atividades na lista ali da esquerda. Listei coisas, são atividades mistas, né? Atividade de trabalho, como relatório, apresentação, artigo. Tem também lavar banheiro, coisas da casa, né? Fazer o orçamento do mês, planejar uma viagem, comprar ração, ligar para alguém, para algum amigo ou colega de trabalho, enfim. E também botei ali ler 50 páginas, que digamos que seja algo relacionado à sua meta da vez. Você está querendo aprender sobre algum tema, e aí vai ler essas 50 páginas como sua meta semanal. Depois que você escolhe essas suas atividades semanais, você vai aprender a priorizar, né? Você vai ter que escolher as prioridades da semana. E aí eu sublinhei de roxo as prioridades desse exemplo que eu inventei para vocês. Então, digamos que essa semana nossas prioridades sejam fazer o relatório, o artigo, a leitura, o orçamento e comprar a ração. Depois que eu coloco essas prioridades, tá, gente? Porque nem tudo pode ser prioridade, tá? Depois que eu coloco essas prioridades, o que eu vou fazer é anotar os compromissos fixos que eu tenho durante a semana. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu inventei os seguintes compromissos fixos. Na terça-feira, eu tenho uma consulta às 9 horas. Na quarta, eu tenho uma reunião às 4 da tarde. E na quinta-feira, tem uma conferência aí que vai de 9 horas até meio-dia. Esse traço embaixo de consulta e conferência é só para indicar a duração de cada compromisso, né? Para eu ver que esse bloco de tempo está ocupado. Eu também gosto de anotar os horários das refeições como compromisso fixo. É uma coisa que funciona bastante para mim. E também, além disso, quando eu estou criando algum hábito semanal, fazer algo diariamente, eu gosto de anotar esse hábito também, o horário que eu escolhi para fazer esse hábito, eu já deixo reservado aí no meu planner como se fosse um compromisso fixo. E por que a gente faz isso? Eu vou explicar daqui a pouco. Então, o próximo passo, depois que vocês anotaram os compromissos fixos, é você distribuir essas prioridades que estão já sublinhadas nos dias da semana. Então, vejam que eu coloquei ali distribuir, por exemplo, relatório, deixei o artigo, ó, se repete durante 2 dias. Por que isso? Porque, digamos que seja uma prioridade que vai demorar mais para você fazer, que não dá para fazer num dia só. Então, tudo bem você repetir ela em 2 dias. Tem ali comprar ração, orçamento, já coloquei tudo. Repare que essa parte aí em cima, onde eu escrevi, é para as 3 prioridades do dia. Não precisa ter 3 prioridades cada dia, tá? Eu gosto de ter 1 a 3 no máximo, senão não é mais prioridade. Agora, olhando para o planner, fica fácil ver esses blocos de tempo que estão em azul aí, que são os blocos de tempo livre para você fazer todas essas prioridades que você anotou e para fazer outras coisas também. As que você marcou como atividade, mas não prioridade, por exemplo. Ou outros compromissos que aparecerem, outros imprevistos que acontecerem. Daí você, por isso que eu anoto os compromissos fixos e os horários da refeição e os hábitos, enfim, para ver aqueles blocos de tempo e perceber quanto tempo eu tenho realmente livre durante a semana para fazer o que eu tenho que fazer. E eu não faço, isso aí que vocês estão vendo é o que eu faço no final de semana. E aí é isso. Mas durante a semana, por exemplo, hoje é segunda-feira. Segunda-feira de manhã eu pego o planner e a lápis mesmo, eu escrevo. Na verdade, escrevo a caneta, desculpa. A caneta, eu escrevo o que eu tenho que fazer nesse dia nos horários livres. E além disso, eu gosto de vez em quando de colocar uns adesivos, fazer uma decoração, alguma coisa assim no plano, usar caneta colorida, mas porque eu gosto muito de papelaria e essa é uma maneira que me dá prazer de planejar, né? Usar o meu planner de papel e colocar adesivo, decorar o planner. Isso é uma coisa que me faz focar
no presente e no processo, como a Erika falou para vocês. Outra coisa que também ajuda muito a focar no presente é a gratidão, aquele espaço para gratidão ali. Então, ajuda bastante você escrever pelo que você é grata naquela semana, ou quais são as suas gratidões diárias, né? Uma razão para ser grata a cada dia. É muito legal escrever isso, porque isso traz a gente também para o presente, tá? E tudo isso vai lhe ajudar a você aumentar a sua autoconfiança, aumentar a sua autoestima e também aumentar o seu autoconhecimento e diminuir a ansiedade. Da maneira que eu já expliquei, que se vocês quiserem saber mais, clica naquele link do vídeo que eu já coloquei aqui, que eu vou deixar na descrição também. Tem um vídeo lá no site, no canal, só explicando como que o planner ajuda a aumentar autoconhecimento, autoconfiança e diminuir a ansiedade. Então é isso, galera. O exercício dessa semana é vocês justamente planejarem as próximas 2 semanas. Se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que esse processo de planejamento tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.